Há uma terra, Creta, no meio do mar, cor de vinho. Uma terra bela e rica, rodeada de água. O seu povo é numeroso, incontável mesmo, e possui 90 cidades. A sua fala é variada. Uma língua mistura-se com outra. De todas as suas cidades, a principal é Knossos, onde Minos se tornou rei aos 9 anos. A azulada e luminosa ilha de Creta, erguida entre as águas cintilantes do mar Egeu, foi desde cedo cercada por histórias, onde a memória histórica e a imaginação mitológica se entrelaçam. Aqui, na ilha de Creta, nasceu a primeira grande civilização do continente europeu. Aquela que mais tarde chamaríamos de civilização minoica, nome herdado do lendário rei Minos. Porém, a história deste rei não começa em Creta. Começa no Olimpo. E conta-nos esta antiga tradição que Zeus, senhor dos deuses, avistou um dia Europa, uma princesa fenícia, enquanto ela colhia flores num prado à beira-mar, rodeada de ninfas. Encantado pela sua beleza, o deus desceu à terra e tomou a forma de um magnífico touro branco, manso e reluzente. Aproximou-se da jovem com tal suavidade que Europa, sem suspeitar da divindade disfarçada deste touro, acariciou o animal e acabou por colocar-se em cima das suas costas. E aqui, neste instante, o touro, o grande Zeus disfarçado, ergueu-se e avançou para o mar, destemido a fazer amor com a Europa. Assim, segundo os antigos poetas, Zeus transportou a Europa através das águas do Mediterrâneo até à ilha de Creta. Ali, revelou a sua verdadeira natureza e identidade, unindo-se à Europa. Dessa união, nasceram 3 filhos destinados à fama: Radamantis, Sarpedon e Minos. De seguida, Europa foi então dada em casamento por Zeus a Asterion, rei de Creta na altura, que acolheu os filhos do deus como se fossem seus próprios herdeiros. E sob a proteção desse rei, os jovens príncipes cresceram entre as montanhas e os palácios da ilha. Entre eles, Minos destacou-se cedo pela sua autoridade e pela força do seu caráter e do seu espírito. E mais tarde, para legitimar o seu direito ao trono de Creta, Minos dirigiu-se ao deus do mar, Poseidon, e pediu-lhe um sinal claro diante de todos: que das profundezas do mar surgisse um touro magnífico, prova do favor dos deuses ao seu reinado. E em troca, este prometia que iria sacrificar o touro em honra aos deuses. Poseidon concedeu-lhe o prodígio. Das águas emergiu um touro branco de extraordinária beleza. O milagre confirmou o poder de Minos e os cretenses reconheceram-no como rei. Mas diante da perfeição deste animal, Minos vacilou. Em vez de cumprir o voto de sacrifício, guardou o touro entre os seus rebanhos, escondeu-o e ofereceu outro em sacrifício. Interessante, pois os deuses, primeiramente, fingiram não ter visto este truque do rei Minos, mas em segredo prepararam a sua vingança divina. O deus Poseidon tornou este touro manso num touro selvagem e inspirou na esposa de Minos, Pasífae, uma paixão absurda por este animal. E assim, esta, não contendo o seu amor, a sua paixão e o seu desejo, uniu-se ao touro. Desta união monstruosa, nasceu uma criatura de forma dupla, que a tradição passaria a chamar de Minotauro, metade homem, metade touro. O rei Minos, como seria de esperar, ficou furioso, cheio de ciúmes, ao ver a sua mulher unir-se a um belo e imperioso touro, a uma besta, um animal. E mandou então Dédalo, o grande artesão de Atenas, que estava exilado em Creta por causa de um crime,
construir uma enorme prisão onde pudesse colocar este ser monstruoso que tinha sido resultado da perfídia da sua mulher com um animal. O poeta romano Ovídio descreveu a construção do labirinto por parte de Dédalo para então poderem aprisionar esta besta. Celebrérrimo pelo seu talento na arte da arquitetura, Dédalo encarrega-se desta grandiosa obra, baralha os sinais e faz o olhar enganar-se em retorcidas curvas e contracurvas de corredores sem conta. Dédalo faz límpidas águas fluírem e refluírem nesta gigante estrutura. Um deslizar que confunde, que corre ao encontro de si próprio, voltando-se ora para a nascente, ora para o mar aberto, empurra a sua corrente sem rumo certo, e assim enche Dédalo os inumeráveis corredores de equívocos. E só com muito esforço e engenho, o próprio Dédalo lá conseguiu voltar à entrada da sua própria criação. De tal forma enganador era este labirinto. E assim nasceu o imperial labirinto de Cnossos. No seu centro foi colocado o Minotauro, alimentado, segundo a tradição, com jovens enviados de Atenas como tributo. O sacrifício humano era o alimento do Minotauro e também foi, mais tarde, uma descoberta arqueológica, pois apesar da civilização minoica ter sido uma sociedade relativamente pacífica do ponto de vista militar, os sacrifícios de humanos parecem ter sido algo existente na ilha de Creta. Mas voltando um pouco atrás, o rei Minos também se uniu, obviamente, com a sua esposa, Pasífae, que era filha do deus Hélio. Ambos tiveram outros filhos, entre os quais Androgeu, Ariadne, Deucalião e Catreu. E entre os filhos de Minos destacou-se Androgeu, jovem de grande força, que participou nas competições físicas em Atenas que precederam os Jogos Olímpicos. Venceu todos os seus adversários. O seu sucesso despertou a desconfiança do rei Egeu de Atenas, que temia a influência de Creta na sua região. Logo, preparou uma emboscada a Androgeu e assassinou este jovem. Quando a notícia chegou ao rei Minos, este, consumido pela dor e pela ira de ter perdido o seu melhor filho, reuniu a sua frota e declarou guerra a Atenas. Muitas batalhas se travaram e Creta foi vencendo, mas Atenas resistia. Então, Minos invocou Zeus, pedindo vingança contra os atenienses. E então, a cidade de Atenas foi assolada por seca e peste, devastando colheitas e populações. Desesperados, os atenienses consultaram o oráculo, que lhes revelou a causa do desastre. O assassinato de Androgeu ainda não havia sido espiado pelos deuses. E a única forma de apaziguar o rei de Creta era aceitar as suas exigências. O rei Minos impôs então uma condição terrível. Atenas deveria enviar de 9 em 9 anos 7 jovens e 7 donzelas para Creta, onde seriam lançados ao Minotauro, o monstro que estava encerrado no labirinto construído por Dédalo. E assim foi, como já foi dito, os jovens atenienses eram enviados como tributo para a criatura metade homem, metade touro, que habitava ao centro daquele intrincado edifício de corredores intermináveis. Depois de 2 expedições, na terceira nau encontrava-se Teseu, filho do rei Egeu de Atenas. Determinado a pôr fim à humilhação da sua cidade, ofereceu-se para enfrentar o monstro e degolá-lo. Quando os jovens chegaram a Creta, Ariadne, filha de Minos, apaixonou-se por Teseu. E movida por esse grande amor, essa extrema paixão, revelou-lhe o segredo para escapar do labirinto. Estrangeiro, sei ao que foste destinado. Nenhum dos que entraram no labirinto voltou. Se confiares em mim, não morrerás. Leva este novelo de fio contigo. Ata uma ponta à entrada do labirinto e desenrola o fio à medida que avanças. Quando encontrares a criatura e, se sobreviveres, este fio
guiar-te-á de volta à luz. E assim foi. Na escuridão da noite, Ariadne conduziu Teseu até à entrada do labirinto. A construção engenhosa de Dédalo, cujos corredores confundiam até aqueles que os haviam desenhado. Ariadne, à porta, deu-lhe então as últimas instruções. Vai sempre em frente, sempre para baixo, e nunca vires nem à esquerda nem à direita. Antes de entrar, Teseu prendeu a ponta deste fio a um pilar de pedra e ocultou a sua espada sob a túnica para que os guardas do labirinto não a vissem. O labirinto era um mundo de sombras. Corredores curvavam-se sobre si mesmos, passagens dividiam-se e voltavam a unir como serpentes de pedra. Teseu avançava sempre em frente, desenrolando lentamente o fio atrás de si. Durante longos momentos, ouviu apenas o eco dos próprios passos, até que chegou ao centro, e ali, na penumbra pesada do recinto mais profundo, jazia a criatura. O Minotauro, metade homem, metade touro, que dormia sobre o chão de pedra, respirando com um som profundo e ameaçador. Mas o herói não podia hesitar. Quando este avançou, a criatura despertou. O monstro ergueu-se com um rugido que fez tremer as paredes do labirinto. Investiu contra o jovem com a força bruta de uma fera. E seguiu-se uma luta feroz. O Minotauro golpeava com os chifres e os braços poderosos. Teseu esquivava-se, procurando uma abertura. E finalmente, num movimento rápido, agarrou os chifres da criatura, desviou a sua investida e cravou a espada profundamente na garganta do monstro. O Minotauro tombou e foi finalmente derrotado. Respirando depois, com dificuldade, Teseu limpou a lâmina e olhou em seu redor. Contemplou o fio de novelo oferecido por Ariadne, seguiu-o pacientemente através das passagens sinuosas, até então encontrar a entrada. Quando este surgiu da escuridão, Ariadne correu para ele e ambos fugiram de Creta durante a noite. E assim terminou a história do Minotauro. Este monstro, metade humano, metade touro, que assolou Creta e Atenas. Minos, o juiz, agita a urna, convoca o tribunal silencioso e escuta as vidas e os pecados. Depois, o lugar seguinte é ocupado por aquelas almas sombrias que, inocentes de crime, morreram pela própria mão e, odiando a luz, lançaram fora as suas próprias vidas. Ora, a beleza do mito não termina aqui, pois depois da morte do Minotauro e da fuga de Teseu, a sorte do construtor do labirinto, Dédalo, mudou rapidamente. O grande artesão ateniense, que outrora gozara do favor do rei Minos, passou a ser visto como um dos responsáveis pela vergonha que assolara a sua família e a ilha de Creta. Temendo a ira do rei, Dédalo tentou fugir. Mas escapar de Creta não era fácil. Minos, senhor do mar Egeu, mantinha todos os portos e navios sob vigilância militar. Sem outra saída, o inventor concebeu uma das mais famosas engenharias da mitologia grega. Fabricou asas de penas unidas com fios e cera, uma para si e outra para o seu filho, Ícaro. E antes de levantar em voo, Dédalo advertiu o rapaz. Meu filho, segue-me de perto. Não voes demasiado alto, porque o calor do sol derrete a cera. E também não voes demasiado baixo, porque o mar sopra nas nossas penas. Então, prenderam as asas aos braços e elevaram-se no ar. Enquanto cruzavam o céu sobre o mar Egeu, pescadores, pastores e lavradores que os viam de longe julgavam estar diante de deuses. E após a infeliz morte de Ícaro, seu filho, embriagado pela liberdade do voo, que tentou chegar ao sol, eis que Dédalo finalmente chegou à ilha de Sicília, onde se encontrou com o rei Cócalo, e lá passou a viver com a sua corte, na Sicília, construindo obras e edifícios que maravilharam os habitantes.
Entretanto, em Creta, Minos não desistiu da perseguição. Reuniu uma poderosa frota e percorreu os mares em busca deste fugitivo. Levava consigo uma estratégia. Prometia grande recompensa a quem conseguisse passar um fio de linho através de uma concha em espiral. Problema que, obviamente, Minos sabia que apenas Dédalo poderia resolver. Quando chegou à Sicília, ofereceu o desafio ao rei Cócalo, que levou a concha ao artesão escondido. E Dédalo, obviamente, com a maior das facilidades, encontrou a solução. Quando o rei Cócalo de Sicília devolveu a concha já enfiada com o fio de linho, Minos sorriu com frieza e entendeu tudo o que se passava. E então exclamou assim ao rei da Sicília: Só um homem no mundo poderia ter feito isto. Entrega-me imediatamente esse artesão, Dédalo. Mas as filhas de Cócalo, que admiravam o engenho do artesão e não queriam perdê-lo por nada, decidiram agir antes que o pai cedesse à exigência. Convidaram Minos para um banho no palácio, oferecendo-lhe hospitalidade digna de um grande rei. Enquanto ele se relaxava na água quente, as jovens, seguindo o plano preparado com a ajuda de Dédalo, fizeram correr água a ferver por um tubo. A água ferveu, 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 e o rei de Creta morreu ali, escaldado no banho. E quando os cretenses pediram explicações pela morte do seu rei, o rei siciliano devolveu-lhes o corpo com uma versão simples, irónica, sarcástica. O vosso rei escorregou no banho e caiu na água fervente. Que grande acidente que lhe aconteceu. E assim terminou, longe de Creta, a vida do rei Minos. A tradição mitológica acrescenta ainda que depois da morte, Zeus concedeu a Minos um novo destino. Este iria ser o juiz das almas no Hades, no mundo subterrâneo, nos infernos gregos, decidindo o destino final dos mortos. E assim, Minos tornou-se um dos grandes juízes do submundo. Na própria Odisseia de Homero, o herói aqueu Ajax descrevera assim o submundo grego. Ali vi Minos, o glorioso filho de Zeus, sentado, segurando um cetro de ouro e proferindo julgamentos entre os mortos. E todos à volta do grande senhor apresentavam as suas causas, uns sentados, outros de pé, junto da casa de amplos portões, do Hades. Mais tarde, também Sócrates, no diálogo platónico Minos, apresenta o rei cretense como um dos mais antigos legisladores da humanidade. E esta imagem como legislador do Hades e das almas atravessou séculos e reapareceu com força mais tarde na literatura do Renascimento. Na Divina Comédia de Dante, este coloca Minos à entrada do inferno, no segundo círculo, onde este julga cada alma que chega ao submundo. Com uma cauda semelhante à de uma serpente, o juiz infernal enrola em torno do próprio corpo para indicar o círculo do inferno ao qual o condenado deve descer. E eis a completa mitologia de Creta, da civilização minoica e desta brilhante gente. Minos é rei, legislador e juiz eterno dos mortos. Mas agora passemos à história propriamente dita, isto porque, durante muito tempo, a história da civilização minoica pertenceu mais ao domínio destes mitos do que ao da história. E toda esta ideia lendária de Creta apenas mudou por volta de finais do século XIX, quando, na década de 1890, um arqueólogo britânico de seu nome Arthur Evans visitava um mercado em Atenas e lá reparou em pequenos selos e pedras gravados com estranhos símbolos. Estes símbolos intrigaram-no imediatamente. Não correspondiam a nenhuma escrita conhecida e quando perguntou pela sua origem, disseram-lhe que provinha da ilha de Creta, então, na altura, pouco explorada pelos arqueólogos. Evans ficou em suspense, achando que estava diante de vestígios de uma cultura esquecida.
E prontamente partiu para Creta e começou a percorrer a ilha, recolhendo fragmentos desta escrita misteriosa. Em 1895, chegou a adquirir parte do terreno de Knossos e 5 anos mais tarde, em 1900, depois de comprar o restante da propriedade, iniciou então as suas escavações. O resultado foi extraordinário. Em poucas semanas, com a ajuda de cerca de 150 operários, Evans revelou ao mundo um dos mais impressionantes complexos arquitetónicos do mundo antigo. O grande Palácio de Knossos. Era um edifício vasto e intrincado, composto por centenas de salas, corredores, escadarias e pátios interligados. A sua estrutura complexa fazia lembrar inevitavelmente o labirinto das velhas lendas de Creta. E à medida que as escavações avançavam, surgiam milhares de selos e tabletas de argila cobertos por sinais ainda indecifráveis. Evans reconheceu que ali existiam 2 sistemas de escrita distintos, que mais tarde iria chamar de linear A e linear B. Os frescos coloridos, as cerâmicas refinadas e os objetos rituais revelavam que ali esteve uma sociedade refinada, rica em arte e técnica. Muitos destes vestígios apontavam para um culto religioso associado à figura do touro. Não por acaso, obviamente. Evans ficou profundamente impressionado com a correspondência entre os vestígios materiais que encontrou e as antigas tradições mitológicas. E então, inspirado pelas lendas de Creta, decidiu chamar esta civilização de civilização minoica, em honra ao rei Minos. E mais tarde no seu livro, Evans escrevia, com espanto, que afinal as lendas do Minotauro e do rei Minos eram para ele totalmente reais. O palácio tradicionalmente atribuído a Minos, construído pelo seu grande artesão Dédalo, revelou-se, na verdade, não ser uma simples criação da imaginação. As descobertas em Knossos e noutros locais mostram-nos que a habilidade artística associada a esta civilização era, na verdade, ainda mais impressionante do que se pensava. Ao mesmo tempo, os vários processos técnicos já dominados, assim como o avanço surpreendente na engenharia hidráulica e sanitária, ultrapassando até o Egito, mostram-nos um elevado nível de desenvolvimento científico. Evans dedicou então décadas de trabalho ao estudo destas descobertas. E assim, aquilo que durante séculos parecera apenas um mito, revelou-se verdade. Sob as lendas de reis, labirintos e monstros, escondia-se uma civilização sofisticada e poderosa que florescera no Egeu muito antes da Grécia clássica. Essa civilização, redescoberta sob as ruínas de Knossos, foi a primeira grande civilização da Europa. E a primeira pessoa que, segundo a tradição, estabeleceu uma frota foi Minos. Tornou-se senhor do que hoje chamamos Mar Helénico e governou as Cíclades, para a maioria das quais enviou as primeiras colónias. Expulsou os cários e nomeou os seus próprios filhos como governadores. Assim, procurou eliminar a pirataria nestas águas, um passo necessário para garantir as receitas sob o seu controle. Ora, para compreendermos então esta civilização minoica, temos de ter em conta a suprema localização geográfica da ilha, que, protegida e acessível, contava com planícies que mais tarde produziram cereais, encostas que sustentaram oliveiras e vinhas e montanhas que alimentaram rebanhos de ovelhas e de cabras. Ao longo da costa norte surgiram também portos naturais, pontos de partida para as viagens marítimas, que se tornariam a imagem de marca da vida minoica. Entre 3200 e 3000 a.C., algumas vagas de colonos chegaram da Grécia continental, das ilhas do Egeu e da Anatólia ocidental.
desenvolveram técnicas agrícolas mais avançadas e fomentaram a riqueza de muitas famílias nesta região. E com o passar dos anos, também o bronze trouxe armas mais eficazes, ferramentas mais duráveis e objetos de luxo que se tornariam símbolos de riqueza e poder. E hoje situamos aproximadamente o aparecimento e os estágios iniciais desta cultura minoica entre 2700 e 1900 a.C., um período que foi de crescimento lento, mas constante. Até que, a partir de 1900, surgiram então os primeiros grandes palácios em Knossos, Festo e Mália, que trouxeram uma organização política e económica desta ilha. Os palácios, além de serem gigantes e belas estruturas de alta complexidade, eram também centros administrativos, religiosos e económicos. Funcionavam como centros redistributivos. Os produtores entregavam parte das colheitas ao palácio e dali recebiam sustento, ferramentas e recompensas. Os enormes armazéns encontrados em Knossos guardavam azeite, vinho, cereais e outros produtos. Os escribas registavam cuidadosamente cada entrada e saída de produtos em tabletas de argila. E com o passar dos anos, um rei soberano passou a centralizar o poder da ilha. E segundo Eldorante, foram as guerras internas entre cidades de Creta que deram lugar ao apogeu minoico, com um rei vencedor a dominar todos os povos a partir de Knossos. As guerras tornam-se menos frequentes, maiores e mais eficazes na matança. Por fim, as cidades combatem pela posse da ilha inteira e, no fim, Knossos vence. O chefe vencedor organiza uma esquadra, domina o mar Egeu, elimina a pirataria, exige tributos, constrói palácios e patrocina as artes como um primitivo Péricles. É tão difícil formar uma civilização sem o roubo quanto mantê-la sem escravos. E à medida que este poder se centralizava, a organização melhorava, a civilização minoica amadurecia. Então, o mar tornou-se o verdadeiro caminho da sua grandeza. E como Creta não possuía grandes reservas de metais ou matérias-primas essenciais, voltou-se para o mar e fez dele a sua estrada natural. Como descreveu Tucídides, os minoicos eliminaram primeiro a pirataria nas suas águas. Com o mar Pacífico, começaram então a ligar Creta a quase todo o mundo mediterrâneo, através de rotas comerciais. Cobre, estanho, ouro, prata, chumbo e marfim. Tudo isto era adquirido em toda a extensão do Mediterrâneo e além do mesmo. E em troca destas matérias-primas, os cretenses exportavam aquilo em que rapidamente se tornaram mestres: azeite, tecidos finos, cerâmica e objetos em metal. De todos os destinos, o Egito era o lugar privilegiado dos minoicos. Pinturas encontradas em túmulos egípcios ainda nos mostram delegações minoicas levando presentes aos faraós. E na cidade de Avaris, no Egito, testemunhamos a intensidade deste contacto cultural através de frescos totalmente inspirados na civilização minoica. E segundo Tucídides, foram estas glórias, conquistas e subjugações marítimas que mais tarde inspiraram a grande conquista de Troia por parte dos gregos, a que Homero chamaria de Aqueus. Mas assim que Minos formou a sua frota, a comunicação por mar tornou-se mais fácil, pois colonizou a maior parte das ilhas e expulsou os malfeitores. As populações costeiras começaram então a dedicar-se mais à aquisição de riqueza e a sua vida tornou-se mais estável. O desejo de lucro levava os mais fracos a aceitar o domínio dos mais fortes, e a posse de riqueza permitia aos mais poderosos subjugar as cidades menores. Foi numa fase um pouco mais avançada deste desenvolvimento que os helénicos partiram então para a expedição contra Troia.
Mas se quisermos conhecer o espírito dos minoicos, devemos procurá-lo menos nas suas guerras e mais na sua arte. Isto porque poucas civilizações antigas nos deixaram uma impressão tão viva de juventude, beleza, movimento e luz. Talvez nenhum traço seja mais marcante na arte minoica do que a sua obsessão com a juventude. Quase não existem velhos nos frescos de Creta. Há rapazes, raparigas, acrobatas, dançarinas, caçadores, atletas, sacerdotes e crianças. É como se aquela sociedade tivesse escolhido representar não a memória, mas a energia da vida e da ascensão. O minoico parece ter intuído, antes de muitos outros povos, aquilo que o renomado psiquiatra do século XX, Carl Jung, mais tarde denominou como o arquétipo da criança mágica ou da criança interior. O ser ainda não esmagado pela culpa, pela fadiga, pela prudência dos mais velhos. Era a figura do futuro, da curiosidade, da renovação, da exploração de tudo o que ainda desconhece. Um otimismo acima de qualquer dúvida, de qualquer reticência e de qualquer autolimitação. Esta predileção pelo novo, pelo vivo, vinha acompanhada de um certo afastamento do culto sombrio dos mortos, pois ao contrário de muitas culturas que lhes eram contemporâneas, os minoicos não parecem ter desejado construir a sociedade em torno de uma sepultura. A arte e a arquitetura de Creta, tal como a imaginação de uma criança, estavam voltadas para a luz, a cor, o mar, o ritmo, a dança e a presença imediata da vida, do aqui e do agora. E este espírito vê-se também na religião. Quando Evans e a sua equipa desvendaram os mistérios de Creta, imaginaram estar diante de uma grande civilização matriarcal, apesar de hoje a hipótese parecer não só excessiva como errada. Porém, por outro lado, seria igualmente falso reduzir aquela sociedade a um patriarcado comum na história. Nada se iguala aos minoicos. Tudo indica que havia uma forte presença feminina nesta cultura e talvez sem paralelo no restante mundo antigo. O próprio historiador grego Heródoto observava que certos habitantes ligados a Creta tomavam o nome pelas mães e não pelos pais. Sinal não de uma sociedade matriarcal, mas pelo menos matrilinear, que enfatizava uma posição incomum da mulher na ordem social. A célebre deusa das serpentes, com o peito descoberto e os braços erguidos, é uma das mais poderosas imagens do mundo antigo, metade sacerdotisa, metade divindade, símbolo de fertilidade e fascínio. Em Creta, a mulher aparece em procissões, cerimónias, danças, jogos, também trabalha, caça com os homens. E o vestuário reforça essa mesma liberdade. As mulheres minoicas trajavam corpetes justos, decotados, saias amplas, cores vivas, chapéus elaborados. E os homens, de cintura apertada e membros atléticos, exibiam exatamente a mesma elegância, quase coreográfica, quase artística e quase teatral. Os corpos eram moldados para parecerem leves e elásticos, quase irreais, e a sociedade inteira parecia empenhada em transformar o corpo físico num espetáculo de beleza. A diversão também estava no centro desta sociedade. Em casa, os cretenses jogavam tabuleiros de luxo. No campo, caçavam com cães finos e gatos semi-selvagens. Na cidade, praticavam o pugilismo e outros exercícios atléticos. Mas o grande espetáculo de Creta era o touro. Nenhuma imagem resume melhor a civilização minoica do que a do saltador de touros. Não se tratava, ao que parece, de matar o animal, mas de enfrentá-lo num jogo de agilidade e de audácia. Agarrar os chifres, lançar-se sobre o seu dorso, dar a cambalhota e aterrar com leveza do outro lado. Homens e mulheres participavam neste jogo atlético. O touro, sagrado e temível, era para ser vencido, tal como o Minotauro. Então, vemos a ligação do minoico com a natureza. Os próprios palácios testemunham esta sensibilidade. Na ala sul do Palácio de Cnossos encontrava-se um pequeno portal que conduzia ao chamado Santuário dos Golfinhos, com os seus bancos embutidos, o pátio interior reservado e os frescos em que golfinhos, peixes
e ouriços do mar pareciam devolver ao homem civilizado a frescura original do oceano. A arte cretense era a intimidade do homem com o mar, a flora e os animais. Tudo é jovem, tudo é colorido, tudo é voluptuoso e inquieto. Havia nesta leveza um culto, nesta sensualidade uma religião e nesta arte de movimento uma metafísica. A civilização minoica não foi apenas rica ou bela. Foi uma das primeiras sociedades antigas em que a beleza e a cor se tornaram um princípio de uma cultura. Ora, tal como a escrita e a religião, também o fim da civilização minoica permanece envolto em mistério. Poucas quedas históricas foram tão brilhantes no seu apogeu e tão obscuras no seu desfecho. A queda do mundo minoico foi violento. Evans encontrou por toda a parte os sinais de um incêndio arrasador. Mas as hipóteses para o fim desta civilização multiplicam-se entre os historiadores. Alguns veem nestes incêndios a marca de guerra, de invasão, e outros a mão da natureza, um terremoto, um tsunami ou os efeitos indiretos da erupção de Terra em Santorini. Outros também supõem que os micénicos, a grande potência guerreira da Grécia continental, penetraram gradualmente na ilha e acabaram mais tarde por dominá-la. Talvez todas estas forças tenham conspirado juntas. A natureza, a guerra, o enfraquecimento interno, a deslocação das rotas comerciais, a lenta exaustão de uma cultura demasiado refinada para um mundo cada vez mais brutal. A escrita linear A, dos minoicos, se deu lugar à linear B, associada à língua grega dos micénicos. Assim, o centro de gravidade do poder foi-se deslocando para o continente. E a figura de Teseu, vindo de Atenas para conquistar o Minotauro, é, exatamente, a metáfora perfeita para a deslocação do poder dos minoicos para os micénicos mais tarde. Um jovem vindo do continente de Atenas entra no coração de Creta, mata o monstro cretense que representa o terror da ilha e foge com a princesa. O continente vence a ilha, a espada e o espírito guerreiro vencem o ritual e o labirinto. E a hegemonia cretense passa para a hegemonia grega. Mas, no entanto, mesmo vencida, Creta não desapareceu. A sua influência espalhou-se. A sua cerâmica, a pintura, a técnica, a elegância, a sua visão do corpo e do movimento passaram para o mundo grego. E assim, os micénicos, guerreiros, hierárquicos, afirmativos, o arquétipo do elemento masculino, conquistaram e absorveram um mundo cretense, mais ritual, mais gracioso, mais belo, mais dado à presença feminina. E da fusão destas duas tradições, a minoica e a micénica, a marítima e a militar, a elegante e a heroica, nasceria mais tarde a grande civilização grega. E assim, debaixo das ruínas de Knossos, não jaz apenas uma ilha morta, jaz o primeiro sonho e a primeira civilização do continente europeu.